Foi aqui que pediram dicas de estudo para concentração? Não, mas eu vou ficar assim mesmo. Eu vim te indicar hoje esse fone aqui, mas pode ser outro também. Esse aqui é o da Samsung. Deixa eu ver se foca aqui. Samsung Tab 13, tá? Esse fone aqui eu ganhei, mas você pode procurar na internet, você vai digitar assim, fone abafador de ruído. Por quê? Tem um som que chama ruído marrom. Gente, esse ruído marrom, ou então barulho de chuva, tá? São dois que eu consigo fazer questões e eu tenho certeza que você também vai conseguir. Porque ele não te dá aquela sensação de picos de dopamina, já que você tá escutando sempre som na mesma frequência e você incrivelmente consegue se concentrar. Eu tenho dificuldade de concentração, sempre tive, então para mim era um desafio viver numa casa muito barulhenta, porque além de eu ter dificuldade de concentração, eu ainda tenho sensibilidade auditiva, então eu não gosto muito de som alto, eu não gosto muito de ficar no meio de multidão, tá? Isso é uma característica minha. Fico, mas não gosto, entendeu? É algo que me incomoda, sempre me incomodou desde que eu era criança. É um traço mesmo da minha personalidade, mas quando você estuda, isso não é questão de traço de personalidade, isso é questão de sobrevivência e concentração. Então, quando você começar a fazer questões, tá? Eu sei que todo mundo fala, ai, método Pomodoro, método não sei o quê. Eu vou te falar uma coisa, gente. Você tendo concentração, você tem que ir até no limite dela. O momento do pause é o momento em que você vai conseguir dar uma pausa e efetivamente voltar na hora que você se sentir melhor e revigorado sem ficar nas redes sociais. Gente, pelo amor de Deus, imagina só, o seu cérebro, vou fazer aqui, eu não vou dificultar muito nas linguagens, apesar de que eu já dei uma pesquisada de neurociência a fundo, mas basicamente é o seguinte, pensa só, o seu cérebro ele tem um livro super chato para ler de processo civil, ou então um informativo que ele tem, eu sei lá, a maioria tem 28 páginas, 30. O que é mais prazeroso para ele? Ficar lendo essas 28 páginas ou ir para um shorts do YouTube ou ir para um Reels do Instagram e ficar olhando? Claro que o seu cérebro vai para o que ele tem mais dopamina, o que ele pensa melhor. Então, pensa melhor não. Pensa em quantidades maiores, né? Porque pensar melhor não. Então, quando você precisa de um estudo profundo, você não pode dar uma pausa e ir para coisas que te dão uma dopamina muito rápida, tá? Porque com isso o seu cérebro ele não consegue voltar. Quantas vezes você já amanheceu e já foi pro celular? Gente, já faz mais de 3 anos, sei lá quanto que eu faço jejum de manhã do celular, tá? Na primeira hora da manhã eu não pego no celular. Isso é uma questão que eu já entendo que se eu fizer isso vai acabar com o meu dia, a não sei que seja algo muito necessário. Por exemplo, eu coloco o despertador, mas é só isso. O único movimento que eu faço no meu celular na primeira hora da manhã é de desligar o despertador. Mas eu não dou bom dia pra ninguém, não. E se você tiver uma agenda que você precisa responder todo mundo na hora, só faz isso e depois sai, tá? Pra você não acabar com a sua dopamina no começo do dia dos estudos. Ah, Bia, mas isso é besteira. Não é. Confia em mim e faz pra tu ver se não vai mudar. Então, gente, isso não é uma questão de achismo, tá? Isso é uma questão de neurociência e de pesquisar sobre como o seu cérebro pode estudar melhor, tá? Então, assim, quando você fizer essa pausa de ruídos que você colocar, assim, como se o seu caso for parecido com o meu, né? Que você mora em locais barulhentos, ou então que você trabalha em locais que muitas pessoas falam ao mesmo tempo, coloca o seu fone abafador de ruído e estuda até a hora que você conseguir. Depois disso, você dá uma pausa de 10 a 15 minutos, ou até mesmo 20, você que vai saber como é que você vai estar no dia. E aí, você volta novamente e vai fazendo essas pausas. Com o decorrer do tempo, você vai ver que as pausas vão ficando maiores, tá? Porque se você estuda por um longo período, por exemplo, na primeira hora você estuda 40 minutos, na segunda hora você já vai conseguir estudar 35, 30 minutos, porque o cérebro também vai cansando. Mas nos intervalos, não assista nada que vai tirar muita dopamina. No meu caso, quando eu consigo estudar no meu trabalho, então se eu tô fazendo alguma coisa assim que eu preciso estudar na hora, as minhas pausas são conversar com outras pessoas, entendeu? Trocar uma ideia, ficar olhando os pássaros, gente, qualquer coisa. Só não fica no celular ou então vendo música, coisas que vão te dar
muita dopamina, gente. Não tem outra palavra pra isso. Eu não queria ser redundante, mas basicamente é isso. E se você tem outras dicas de estudo, deixa aqui pra gente trocar uma experiência.